Na luta principal da noite do UFC Vegas 43, nós tivemos a belíssima atuação da brasileira Ketlen Vieira, que venceu por unanimidade a americana Miesha Tate. No geral, foi uma grande atuação de todos os brasileiros no card. Foram 3 mulheres que detonaram em suas lutas com vitórias expressivas, e no masculino, Rani Yahya venceu por decisão unânime. Neste vídeo nós vamos olhar de perto essa luta principal, que foi Ketlen Vieira versus Miesha Tate. Depois da vinheta. Só um parênteses, por questão técnica, eu não vou poder mostrar minha cara bonita hoje, mas não tem problema. Se você não consegue ver o meu cabelo cacheado crescendo, pelo menos ouça minha voz, que é o mais importante nessa análise. Vambora! Para começar, eu quero falar uma coisa muito legal que eu notei, que foi a grande adaptação na estratégia da Ketlen de acordo com as adversárias que ela enfrenta. Por exemplo, na luta anterior, em fevereiro desse ano, a Ketlen enfrentou a russa Yana Kunitskaya, que é uma striker, uma lutadora que possui 7 nocautes em um cartel de 14 vitórias. Então a estratégia da brasileira foi utilizar o seu judô para colocar para baixo e trabalhar a luta de chão, onde ela dominou por 2 dos 3 rounds da luta. Para essa luta contra a Miesha Tate, que é uma lutadora forte na luta agarrada, a estratégia da Ketlen foi boxear com a americana durante os 5 rounds. Essa estratégia deu muito certo, principalmente por causa da sua mão muito afiada pelo boxeador profissional e treinador de boxe da equipe Nova União, o Giovanni Diniz. Com essa estratégia bem definida, a Ketlen não deixou golpe sem resposta. Na grande maioria dos ataques da Miesha Tate, a brasileira responde ou com jab, ou com direto, ou com upper da mão de trás. E muitas vezes com combinação de todos esses golpes juntos. A Ketlen, mais alta e com uma envergadura maior, ela soube utilizar muito bem essa distância, e o mais importante, a brasileira estava com um time perfeito para conseguir atacar antes da Miesha Tate chegar. Toda vez que ela se aproximava, ela era recebida com golpes duros. A única preocupação da Ketlen na parte em pé era o direto de direita na Miesha. Todo o trabalho com a mão da frente da americana era feito para jogar a mão direita forte. Ela conseguiu executar esses golpes algumas vezes e por isso o treinador Dedé Pederneiras canta a pedra lá de fora a todo momento. Ela vai jogar a mão de trás, quer? Porque realmente esse direto é um direto muito perigoso, que vem lá de trás com vontade. Agora, olha esse primeiro round. A Miesha é muito experiente e ela sabe jogar nas regras. Como esse primeiro round está parelho, mas com uma leve vantagem para a brasileira, com 1 minuto e meio para terminar, a Miesha dá uma blitz para chegar no clinch, porque ela sabe que essa mudança de ritmo, essa pressão na grade, na visão dos juízes, pode dar essa primeira etapa para ela. Mas o Dedé, que é mais experiente que todos nós juntos, ele sabe da malandragem da americana e disse para Ketlen: a Miesha consegue inverter a posição. Nela. Ela fez uma vantagem Vamos ver o quando ela Dedé. jogou aqui na grade. Ele tem que tirar essa vantagem. Vamos sair. Com esse clinch, ela ganhou uma vantagem nesse round. Então, quando você sair do clinch, precisa dar uma esfregada nela. Ou seja, uma pressão. E a pupila respondeu, procurou buscar na pontuação, inclusive tentou uma queda um pouco precipitada no final do round. No intervalo, o Dedé disse que a intenção é só pressionar em pé, não precisa tentar colocar para baixo, já que a mão da Ketlen está entrando muito bem. Inclusive, o medo do Dedé era que eles tivessem perdido esse primeiro round de bobeira, justamente por causa do clinch que a Miesha Tate impôs e no final essa queda defendida. Mas depois eu acabei vendo nos cartões de pontuação que os 3 juízes deram a vitória para Ketlen Vieira nesse primeiro round, então tudo certo. De qualquer maneira, a mini bronca do Dedé valeu a pena, pois fez a Ketlen colocar mais pressão no segundo round e vencer bem essa segunda etapa. Cara, e eu amo os códigos secretos que o Dedé combina com os lutadores para que os adversários não saibam o golpe que vai chegar. Ketlen, eu quero que você dê um jab e o Bidu chegue, Ketlen. E olha, eu digo por experiência própria que essa questão de código faz todo sentido. Porque eu já me dei bem em muitas lutas apenas ouvindo o corner do adversário. E aí eu ia me adaptando conforme ele falava. Quando o corner do adversário gritava, ele vai chutar alto, aí eu chutava baixo. E quando o treinador falava, ataca ele com uma combinação X, eu me preparava para defender e contra-golpear essa combinação. Então realmente é muito inteligente da parte da equipe da Nova União ter esse combinado em forma de códigos. E claro, tem que ter criatividade, porque toda luta precisa ser um código diferente, né? Já que os adversários vão aprendendo essas palavras no decorrer dos combates. Um exemplo bacana. Lembra a análise que eu fiz de José Aldo versus Frank Edgar? O código da luta era: pague o aluguel. Toda vez que o Dedé gritava sobre o aluguel, o Aldo soltava uma lambada nas pernas do Edgar.
Placed in the same spot of his opponent's leg. There it is again. Agora você imagina o senhor Barriga do Chaves indo cobrar aluguel do José Aldo. Placed in the same spot. Claro, senhor Barriga. Então toma essa. Para essa luta da Kathleen contra a Miesha Tate, o código utilizado era solta o Bidu. O diretor de direita entrou com chute na linha de cintura da Se der um jab, ela vai pra trás. Pode jogar o Bidu que ela não consegue pegar. Mas que raio significa solta o Bidu? Analisa comigo, porque o Dedé falava assim: quando você desferir os jabs e ela andar para trás, você pode soltar o Bidu que ela não vai conseguir pegar. Primeiro me veio à cabeça que o Bidu poderia ser um direto ou um overhand de direita, porque quando você coloca um ou dois jabs, o adversário recua e aí você tem espaço para colocar a mão de trás. Mas aí eu pensei um pouco melhor e já que eu tive a minha infância nos anos 80, eu sei que o Bidu nasceu em 1959 e esse é o nome do cachorro do Franjinha, ou seja, o mascote da Turma da Mônica desde os anos 60. Então, depois do jab, você solta o Bidu. Só que o Bidu é um cachorro e o cachorro geralmente ataca nas pernas. Tá aí, deciframos a charada. Depois do jab, se ela andar para trás, solte um chute na perna. E por que só chutar na perna quando ela estiver andando para trás, você pode me perguntar. Porque contra um wrestling, quando ele está andando para frente, se você chutar a perna, provavelmente que ele vai catar essa perna e aplicar uma queda. Agora, quando ele está andando para trás, essa possibilidade diminui bastante. Então vamos ver se é isso mesmo. Dê um jab e o Bidu chegue, quer? Esse Bidu. Eu vou ter que falar que aí eu falo. Se você ainda estiver na dúvida, ouça a próxima frase do Dedé. Você lembra do Júnior? É isso. Lembra de Júnior? É isso que você tem que fazer. Esse é o jogo. Essa frase, então, confirma a estratégia da Kathleen. Boxear e, quando tiver um espaço, chutar as pernas da Miesha. E com isso, a Kathleen mantém a distância, se movimentando e utilizando os seus jabs longos. E quando Miesha avança e quebra essa distância, a ordem é receber a americana com a mão de trás. E a Kathleen fez isso muito bem durante a luta. No quinto round, a Miesha aumenta a cadência nos golpes, mas a Kathleen não deixa por menos. Responde todos os ataques da americana e os seus golpes conectam com mais precisão e mais força. E venceu muito bem esse quinto round para fechar a luta em 3-2 na visão de 2 juízes e 4-1 na visão do terceiro juiz. E aí eu pergunto, o que você achou desse combate? Comente aqui embaixo, dê os parabéns para a nossa brasileira e eu te vejo no próximo vídeo.